Existem pecados que a Bíblia descreve como uma afronta direta à santidade de Deus, mas quando falamos de pecados sexuais, a gravidade se torna ainda maior. Desde os tempos antigos, essas transgressões foram responsáveis por severos juízos divinos. Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo. Famílias foram destruídas, impérios ruíram, e o mais impressionante é que, apesar de todos esses exemplos, a humanidade continua repetindo os mesmos erros. Mas afinal, o que a Bíblia realmente classifica como pecados sexuais? Será que toda relação fora do casamento é condenada? Existe algum pecado mais grave que os outros? A resposta pode surpreender você. Hoje, vamos analisar 4 pecados sexuais que a Bíblia condena, e o último deles é o mais assustador de todos, trazendo consequências não apenas espirituais, mas também físicas, capazes de afetar gerações inteiras. Você já ouviu falar sobre esses pecados? Qual deles acredita ser o mais presente em nossa sociedade? Será que, sem perceber, temos ignorado essas advertências e seguido o mesmo caminho que levou Sodoma e Gomorra à destruição? Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe este estudo até o fim. Você pode descobrir verdades que mudarão sua forma de enxergar as Escrituras e talvez até transformar sua própria vida. O propósito divino para a sexualidade. Antes de explorarmos os 4 pecados sexuais condenados pela Bíblia, precisamos entender algo fundamental. Deus criou a sexualidade como algo puro e sagrado. Desde o princípio, o plano divino sempre foi que a intimidade acontecesse dentro da aliança matrimonial entre um homem e uma mulher. Em Gênesis 2:24 está escrito: "Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne." Este versículo não apenas estabelece a base do casamento, mas também define os limites da sexualidade segundo a vontade de Deus. No entanto, ao longo da história, a humanidade tem corrompido repetidamente esse presente divino, transformando-o em um instrumento de degradação moral e pecado. O apóstolo Paulo adverte claramente sobre a seriedade desse assunto em 1 Coríntios 6:18. Fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, o comete. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Agora, vamos ao primeiro pecado dessa lista, uma transgressão que destruiu reis, separou famílias e deixou cicatrizes irreparáveis na história. 1. O adultério, um pecado que destrói lares. Poucos pecados causam tanto estrago dentro de uma família quanto o adultério. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata essa transgressão com grande severidade, pois ela não apenas fere os envolvidos, mas também quebra os laços sagrados do casamento, uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Nos 10 mandamentos, encontramos uma ordem direta: não adulterarás. Êxodo 20:10-14. O adultério acontece quando uma pessoa casada mantém relações sexuais com alguém que não é seu cônjuge. Porém, Jesus elevou esse padrão moral ainda mais, deixando claro que até mesmo um olhar impuro já é considerado adultério aos olhos de Deus. Em Mateus 5:28, ele declara: "Mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração." A Bíblia está repleta de exemplos que demonstram as trágicas consequências desse pecado. Um dos casos mais marcantes é o do rei Davi, que se envolveu com Batseba, esposa de Urias. O que começou com um simples desejo terminou em adultério, engano e até assassinato. Como resultado, Davi enfrentou consequências devastadoras em sua família e em seu reinado. Mas por que o adultério é um pecado tão grave? Porque destrói famílias. A confiança é rompida e muitos lares jamais se recuperam dessa ferida, porque atrai o juízo de Deus.
A Bíblia nos adverte em Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal mantido puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos os imorais. Porque afasta a pessoa da presença de Deus. O adultério não é apenas uma traição ao cônjuge, mas também uma violação do compromisso espiritual com o Senhor. No entanto, há perdão para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Em João 8, Jesus perdoou a mulher flagrada em adultério, mas lhe deixou uma advertência: vá e não peques mais. A fornicação, um pecado amplamente aceito. Agora passamos ao segundo pecado sexual condenado pela Bíblia, uma transgressão que se tornou cada vez mais comum e aceita pela sociedade moderna: a fornicação. Se há um pecado que foi normalizado e até incentivado nos dias de hoje, certamente é este. Diferente do adultério, que envolve a quebra de um pacto matrimonial, a fornicação refere-se a qualquer relação sexual fora do casamento. A Bíblia trata esse pecado com seriedade. Em Hebreus 13:4, encontramos uma advertência clara: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Isso significa que Deus criou a intimidade sexual para ser uma bênção dentro do casamento e que qualquer prática fora desse propósito é condenada. A fornicação banaliza esse dom sagrado e traz consequências espirituais, emocionais e até físicas. Por que a fornicação é tão perigosa? Porque corrompe o propósito divino da intimidade. Deus estabeleceu o casamento como um pacto antes da relação sexual, mas a fornicação inverte essa ordem e transforma o prazer em algo sem compromisso, porque traz consequências destrutivas: gravidez não planejada, relações superficiais e o aumento da infidelidade são apenas alguns dos resultados desse pecado, porque endurece o coração contra Deus. Quanto mais uma pessoa se entrega ao pecado sexual, mais ela se distancia dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo reforça essa advertência em Colossenses 3:5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A fornicação era comum entre os povos pagãos nos tempos bíblicos, e hoje vemos esse mesmo padrão sendo promovido pela cultura midiática. Influências modernas incentivam um estilo de vida sem compromisso, onde o prazer é colocado acima dos princípios. No entanto, Deus chama o seu povo para a santidade. Em 1 Tessalonicenses 4:3 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, a prostituição e a luxúria desenfreada, pecados que corrompem a sociedade. Agora chegamos ao terceiro pecado sexual condenado na Bíblia, uma transgressão que não afeta apenas o indivíduo, mas pode corromper uma sociedade inteira com suas práticas destrutivas: a prostituição e a luxúria desenfreada. A prostituição e a busca descontrolada pelo prazer sempre existiram ao longo da história, e a Bíblia condena fortemente essas práticas, pois não apenas destroem a santidade do corpo, mas também levam à idolatria, à degradação moral e à ruína espiritual. O livro de Provérbios 7 descreve o perigo da prostituição como uma armadilha mortal, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce às câmaras da morte. Provérbios 7, 26 a 27. Não há dúvidas sobre por que a prostituição e a luxúria são tão destrutivas, porque escravizam a alma. Aqueles que vivem na busca incessante pelo prazer nunca encontram verdadeira satisfação. A luxúria se torna um ciclo vicioso de vazio e dependência, porque corrompem a sociedade. Quando a imoralidade se espalha, os valores se perdem, os relacionamentos se tornam superficiais, as famílias são destruídas e a pureza é desprezada.
porque afastam a pessoa da presença de Deus. Em Oséias 4:12, Deus adverte: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e o seu cajado lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles se desviam do seu Deus para se prostituírem. A Bíblia também nos alerta sobre Jezabel, uma rainha que incentivou tanto a prostituição espiritual quanto a moral em Israel. Sua influência afastou o povo de Deus e o levou à imoralidade sexual. Como consequência, seu fim foi trágico. Mas há esperança. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo nos lembra que, embora muitos tenham vivido na prostituição e no pecado, foram redimidos por Cristo. E é o que alguns de vós fostes. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Quarto, incesto e bestialidade, os pecados mais graves. Chegamos ao quarto e último pecado desta lista, o mais grave de todos, cujas consequências são devastadoras e afetam não apenas aqueles que o praticam, mas também as gerações futuras: o incesto e a bestialidade. Se há pecados sexuais que a Bíblia classifica como abominações, são estes. Eles representam a degradação total da moral e a violação dos limites naturais estabelecidos por Deus. Em Levítico 18, encontramos advertências diretas contra essas práticas. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta sua para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com animal algum para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. É confusão. Levítico 18, 6, 23. O incesto ocorre quando parentes próximos têm relações sexuais. Embora algumas culturas tenham tentado normalizar essa prática, a Bíblia a condena veementemente. A bestialidade, por outro lado, é uma perversão ainda mais grotesca da sexualidade humana. Na lei mosaica, essa prática era punida com a morte, pois violava completamente a santidade do corpo e da criação de Deus. Por que esses pecados são tão graves? Porque distorcem a ordem estabelecida por Deus. O sexo foi criado para ser uma união sagrada entre um homem e uma mulher dentro do casamento. O incesto e a bestialidade corrompem essa ordem e levam à total degradação moral, porque trazem consequências físicas e espirituais irreversíveis. O incesto pode causar malformações genéticas e doenças hereditárias, enquanto a bestialidade expõe seus praticantes a enfermidades severas e a uma profunda corrupção espiritual, porque atraem o juízo divino. Em Deuteronômio 27, Deus declara maldição sobre aqueles que se envolvem nessas práticas, demonstrando que são detestáveis aos seus olhos. A relação entre a bestialidade e a idolatria. A bestialidade era comum entre as nações pagãs e estava diretamente ligada à idolatria e à perversão espiritual. Em Êxodo 22, 19, Deus é extremamente severo quanto a essa prática. Todo aquele que se deitar com um animal será morto. Já no caso do incesto, a Bíblia nos apresenta exemplos trágicos e suas terríveis consequências. Exemplos bíblicos de incesto e suas consequências. As filhas de Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, elas embriagaram seu pai e tiveram relações com ele. Como resultado, deram origem a duas nações que se tornaram inimigas de Israel: os Moabitas e os Amonitas. Gênesis 19, 30 a 38. Amnon e Tamar. Amnon, filho do rei Davi, violentou sua meia-irmã Tamar. Esse ato de incesto causou uma crise familiar devastadora, que levou à morte de Amnon pelas mãos de seu próprio irmão, segundo Samuel 13, versículos 1 a 29. Há perdão para esses pecados? Diante de tudo o que vimos, surge uma pergunta fundamental. Há perdão para aqueles que caíram nesses pecados? A resposta é clara: sim.
O Senhor não deseja que ninguém permaneça preso à culpa e ao peso de suas transgressões. Em 1 João 1,9, encontramos uma das promessas mais poderosas sobre o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que qualquer pessoa que se arrepender sinceramente pode ser restaurada por Deus. O pecado sexual pode trazer sérias consequências, mas o amor de Deus é maior do que qualquer erro cometido. Jesus nos deu o maior exemplo de graça ao lidar com aqueles que haviam caído em pecado. Quando uma mulher foi flagrada em adultério e levada diante dele para ser apedrejada, os líderes religiosos esperavam que ele a condenasse. Mas, em vez disso, Jesus disse: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." João 8,7. Um por um, todos se afastaram. Então Jesus olhou para a mulher e disse: "Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais." João 8,11. Esse é o verdadeiro chamado ao arrependimento. Deus perdoa, mas também exige transformação de vida. O perdão não significa que podemos continuar no pecado, mas sim que recebemos uma nova oportunidade de viver segundo a vontade de Deus. A restauração completa acontece quando decidimos abandonar o pecado e buscar uma vida guiada pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 5,17, a Escritura nos dá uma promessa poderosa. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não importa qual tenha sido o seu passado, Deus pode escrever uma nova história para a sua vida. O que isso nos ensina sobre os tempos em que vivemos? Depois de explorar os 4 pecados sexuais mais condenados na Bíblia, uma pergunta permanece. Reflexão final. A história está se repetindo? Ao examinarmos esses 4 pecados sexuais condenados na Bíblia, é inevitável perguntar: o mundo de hoje está seguindo o mesmo caminho das civilizações que foram julgadas por Deus? A história nos mostra que quando uma sociedade rejeita os princípios divinos e normaliza a imoralidade, a corrupção se espalha, o juízo se aproxima e as consequências são inevitáveis. A Bíblia nos alerta sobre isso em diversos trechos, e um dos mais impactantes é o relato de Sodoma e Gomorra. Essas cidades mergulharam em uma depravação tão profunda que já não distinguiam o certo do errado. Qualquer tentativa de correção ou chamado ao arrependimento era ignorada ou ridicularizada. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor contra elas e, finalmente, enviou juízo sobre sua perversidade. Gênesis 18:20. Se olharmos para o mundo atual, perceberemos que a história está se repetindo. A imoralidade não é apenas aceita, mas celebrada. Os valores bíblicos são ridicularizados, e aqueles que defendem a verdade de Deus são rotulados como intolerantes. Como declara Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Hoje estamos presenciando uma inversão de valores. Nos dizem que a moralidade é relativa, que cada um pode definir sua própria verdade e que o que Deus chama de pecado é apenas uma escolha de vida. No entanto, a palavra de Deus não muda e suas advertências permanecem. Estamos nos dias de Sodoma e Gomorra novamente. Estamos caminhando para um juízo divino. Será que Deus permitirá que o mundo continue nessa direção sem intervir? Não há dúvidas de que vivemos tempos proféticos. Jesus disse que, nos últimos dias, a maldade aumentaria e o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24:12. Mas ele também nos deu esperança. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28.
Apesar da escuridão que cobre este mundo, ainda há uma oportunidade para a redenção. Deus continua chamando as pessoas ao arrependimento e oferecendo uma nova vida em Cristo Jesus. Se este estudo tocou o seu coração e te fez refletir, não fique apenas no conhecimento, mas tome uma atitude. Se você precisa de restauração e perdão, aproxime-se de Deus. Ele está pronto para transformar a sua vida. Se você acredita na verdade da palavra, compartilhe com outros. Não se cale em um mundo que está cada vez mais distante de Deus. Se você entende a urgência destes tempos, permaneça firme na fé e busque um relacionamento mais profundo com o Senhor. Por fim, quero te convidar a se inscrever no nosso canal Segredos Bíblicos, onde continuamos explorando esses temas com profundidade, revelando verdades que muitos desconhecem e ajudando mais pessoas a compreender a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos estudos. Compartilhe esta mensagem com amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a verdade da palavra de Deus. Nos vemos no próximo estudo. Que Deus te abençoe.